Olá, eu sou a psicóloga Socorro Castro, eu sou psicóloga clínica e também neuropsicóloga. E nós estamos trabalhando o curso, os 4 pilares para uma vida produtiva mais equilibrada. Eu fiz um mapeamento mental, eu e você, nós identificamos pontos que a gente vai promover mudanças significativas. Nós trabalhamos o ponto da vida pessoal, da satisfação pessoal e vida profissional. Nós trabalhamos os sentimentos, que foi o emocional. E aí a gente fechou com o espiritual. Aí a gente fez um mapa, deixei a tarefinha para vocês fazerem a avaliação. E agora eu disse para vocês que nós iríamos aprender a identificar os gatilhos para promover as mudanças e também neutralizar aqueles comportamentos que atrapalhariam. Então, vamos iniciar o nosso curso. Caneta e papel na mão e vamos às nossas mudanças. No primeiro título aqui da mudança do comportamento, lembrando que nós estamos no gatilho, no pilar da vida pessoal. Tá? Nós vamos trabalhar 4 pilares, lembra? O primeiro pilar é da vida pessoal, então eu vou trabalhar o gatilho, nesse primeiro módulo, o gatilho do ponto 0. Então vamos lá. Como é que a gente vai dar andamento a essa mudança significativa? Para todo o processo de mudança, eu e você, para a gente ter essa transformação, é importante que nós façamos uma análise de como eu estou, ou seja, qual é o meu momento atual. Por isso, meu ponto 0, claro. Se eu não tiver essa ideia clara do que eu quero, como é que eu vou poder fazer uma mudança significativa? Então, nenhuma mudança significativa eu posso alcançar. Então, o ponto 0 é aquele momento em que você se senta e escreve num caderno ou num bloco de notas no seu celular a lista de prioridades, ou seja, o que você quer mesmo mudar. Então, coloque tudo à sua frente e traga a realidade da sua vida para a prática. Isso é o que você precisa fazer. Por exemplo, para que você possa entender que essas mudanças, de fato, elas vão alcançar um resultado, você tem que ter ideia do que você está fazendo. Por exemplo, se você está na casa dos 30, ou seja, eu vou me usar como exemplo, eu tenho 30 anos, e aí você pensa, poxa, eu já terminei a faculdade, eu não estou empregado na minha área, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, eu não tenho uma família. A pergunta é, o que eu preciso fazer? Porque se você está no ponto 0 e nessa altura da vida, aos 30 anos, essas coisas que eu aqui mencionei já era para estar tudo dentro de uma estrutura de passos já dados. Então, se você está nessa realidade que você ainda não tem isso, então por onde você deve começar? Essa é a primeira etapa do mapa mental. Você vai visualizar essa realidade e vai permitir que você busque soluções, porque sem essa visão fica difícil de você promover essas mudanças. Então, o mapeamento mental, o que é importante é que você vai identificar o ponto de partida. Por isso eu disse, identificando o ponto 0. Então, o gatilho, o que é esse gatilho? O gatilho é aquele que nos remete ou seja, é aquela situação que eu vou acionar. E no caso, eu estou falando de mente, no pensamento, de uma situação que vai me remeter Se for um gatilho para o negativo, você tem que aprender a identificar o ponto de dor, claro. Porque se for uma situação que vai não gerar mudança, ele vai neutralizar. Então, você tem que ter uma dor e identifique a sua dor. Quando você encontrar o ponto de dor, você tem que tratar a causa. Porque cada processo, ele tem o seu tempo, tem o seu sacrifício. Então, você vai ter que tratar. E aí você vai ter a disciplina para poder fazer a diferença, ou seja, dar o ponto inicial. Então, mapear é encontrar os pontos fracos e fortalecer os mesmos, dizimar aquilo que realmente não tem como permanecer.
e fortalecer ou dizimar mesmo essa realidade, né? Se for o seu ponto zero, for na data de hoje, então, e você está sem trabalho, então você tem que marcar uma data possível de alcance desse emprego. E eu vou ensinar você a fazer um exercíciozinho aqui para que essa realidade ela já passe a ter existência na sua mente. Porque tudo aquilo que você pensa é real, ele pode às vezes não ser físico, palpável. Então, qual é esse exercíciozinho para que você já dê uma existência a essa realidade que você quer alcançar? Vamos lá o exercício. Mentalize a sua conquista. Como é que você vai mentalizar? Feche seus olhos e visualize você chegando no seu trabalho, executando as tarefas, recebendo o seu pagamento depois de 30 dias. E depois você chegando na sua casa, desfrutando da companhia da sua família, em plenitude, sendo feliz. Vivencie isso, faça isso e paralelo a esse exercício, você vai distribuir o seu currículo. É claro, você vai cadastrar o maior número de sites que você tem conhecimento. Faça parte de fóruns de discussão de assuntos que seja da sua área. Para que isso? Porque isso você vai ganhando confiança em si mesmo. Esse é o gatilho mental que você precisa buscar. É as chaves para o seu sucesso pessoal. Entenda que cada movimento que você faz, a mente vai contabilizando a seu favor. Cada movimento que você vai dar para chegar ao seu lugar desejado, conta tempo para o seu sucesso. Então, esse exercício, ele é muito importante porque aí você já tem uma ideia, emocional, se preparando de como é que vai acontecer na realidade. Então, observe que é um movimento simples, mentalizar. Contudo, a ação de fazer o currículo e lançar no mercado, ele é mais árduo. Todavia, porque você já experimentou o prazer do retorno, que é o pagamento, que é estar bem com a sua família, curtindo aquele momento, essa prática ela se torna mais leve, ou seja, esse exercício, esse movimento que você vai ter que fazer para chegar a conquistar o seu emprego. Esse é o gatilho. Treine e execute, marque o tempo e observe o que vai acontecer com a sua vida. Então, esse ponto zero, esse parte inicial é fundamental. Veja que eu disse para você, traga tudo para colocar à sua frente, isso que a gente chama de materializar. Ou seja, você vai organizar e vai dar vida, dar forma. Esse treino, a mente vai entender que é um movimento para a sua realidade física acontecer. Então, se você gostou, olha, nós estamos trabalhando o módulo da vida produtiva, o primeiro pilar que é a vida pessoal, para você ter qualidade, para você promover mudanças. E aí a gente trouxe o primeiro gatilho, que é identificar o ponto zero. E eu trouxe aqui exemplos de como você deve fazer para que essa realidade aconteça. E na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar o gatilho do lugar desejado. Como é que a gente vai estimular essa situação, esse movimento? E é sobre isso que nós vamos falar na próxima aula e eu aguardo você. E antes da gente finalizar, lembre-se de revisar, lembre-se de anotar tudo que foi importante, porque isso vai fazer parte do seu processo de crescimento. Então, eu e você, nós temos um encontro marcado. Eu estou por aqui, eu aguardo você. Até mais!